Então, o tema da palavra é o princípio da representatividade. Mas o que é o princípio da representatividade? Eu não tirei essa palavra de ministrações de coaches, né? Por aí. Essa palavra foi tirada da palavra de Deus mesmo, da Bíblia. E nós vemos na Bíblia, desde o começo da palavra, você vê que algumas pessoas elas se tornaram representantes de Deus. Quando a gente olha para a palavra, desde o início, lá em Moisés, quando Deus separa Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés ele se torna então um representante de Deus. E aí Moisés, quando ele é escolhido por Deus para ir até Faraó, a pergunta que Moisés fala é o seguinte: mas tá, eu vou lá em Faraó, mas em nome de quem eu vou lá em Faraó? Eu vou estar representando quem quando eu chegar diante do Faraó? E aí Deus fala com ele: você vai dizer que o Eu Sou te enviou. Então você vê que Moisés, ele foi o representante do Eu Sou, que é o mesmo Deus, que é o nosso Pai, que é o Elohim, que é o Iavé. Então ele era o representante do Eu Sou. Você olha Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi trava a batalha contra o gigante Golias, a palavra diz que Davi fala uma frase para Golias: você vem a mim com espadas e escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendeu que ele era um representante do Deus dos Exércitos, que é o mesmo Elohim, que é o mesmo Eu Sou. Davi entendeu que ele era um representante. Nós também temos que entender que nós estamos aqui representando um reino. Quem pode dizer amém? Nós estamos hoje aqui representando o reino de Deus. Quando eu digo hoje, não estou falando aqui na Igreja Orvalho nem domingo. Eu estou falando, nós estamos na terra como representantes do reino de Deus. E além desses dois, a Bíblia também mostra a vida de Esther como uma representante da igreja, apontando para a igreja. Ela representou o seu povo na época, mas representa a igreja nos dias de hoje. Então você é um representante de Jesus aqui na terra, você é um representante do reino de Deus aqui na terra, e além disso, você também é um representante da sua igreja aqui na terra. Você é um representante também da Igreja Orvalho aqui, amém? Nós estamos representando algo, e isso tem muito poder, e nós jamais podemos desvalorizar a pessoa a quem nós estamos representando. Mas o que eu preciso para ser um representante do reino? A primeira coisa que você precisa para ser um representante do reino é que você não pode desprezar a função e o título que você recebeu. Ainda que talvez você já tenha ouvido muitas vezes que títulos não têm valor nenhum diante de Deus, mas o próprio Deus já deu título para as pessoas. Você vê que quando Pedro escreve a respeito das cartas que Paulo tinha escrito, que João tinha escrito, que outros apóstolos tinham escrito, ele chama aqueles homens de apóstolos. O próprio Pedro, que foi um apóstolo, ele fala que era para a igreja daquela época, a igreja primitiva, seguir os ensinamentos dos apóstolos. Mas ele não estava simplesmente atribuindo um título a esses homens de Deus. O que ele estava dizendo é que aqueles homens de Deus estavam autorizados da parte de Deus para escrever o que escreveram. E que foram inspirados da parte de Deus para escrever o que eles escreveram, que é o Novo Testamento. A própria Bíblia mostra que títulos, eles têm valor. E nós não podemos achar que o título não tem valor, porque tem. E achar que, não, o diabo não respeita título, isso é verdade. Ele não respeita mesmo, nós sabemos disso. O diabo não respeita título, você não pode expulsar nenhum demônio no nome do seu título. Não tem como eu expulsar um demônio e falar, em nome do pastor Rubens, sai. Ou em nome do pastor Aloísio, sai. Ele não vai sair. Não vai, isso é verdade. Mas quando a pessoa recebe um título, porque ela foi leal, porque ela foi fiel à função a ela delegada, então aquele título tem valor e nós temos que respeitar essas pessoas. Sabe por que nós temos que respeitar essas pessoas? Porque nós respeitamos o título que é dado ao médico.
Você chega lá, você chama ele de doutor. E você sabe o tanto que é importante a função do médico, porque ele salva vidas, sim ou não? Mas por que você respeita? Porque você sabe que passar numa universidade para ser um médico é extremamente difícil, é muito concorrido. E alguém que chegou ali, que se tornou um médico, é alguém muito inteligente e que passou por um processo de estudar pelo menos ali 7, 8 anos. O médico estuda pouco, estuda isso aí. Você sabe, esse cara passou por um processo, então ele é um doutor. Nós valorizamos isso. Nós valorizamos o diploma do dentista. Nós valorizamos o advogado que nos tira de enrascada de vez em quando. Talvez você já precisou de um. Graças a Deus eu não precisei para me defender, só para... já, né? Já precisei. Eu já precisei sim. De vez em quando a gente processa algumas empresas de telefônica aí, e aí eu preciso de advogado. E eu já ligo avisando, eu nem pago advogado, já tenho aqui. Então, você respeita essas pessoas porque você sabe que elas passaram por um processo e são peritas naquilo. Estudaram para aquilo, se prepararam para aquilo, se aperfeiçoaram naquilo. Por isso você chama um advogado de doutor, uma dentista de doutor, um dentista de doutor. Então, nós achamos que o título que o psicólogo tem é importante, você também chama de doutor. E tem que valorizar, porque eles passaram por todo um processo. Não foi de graça. Não simplesmente chegaram para ele, está aqui o seu diploma. Não, não é assim. Fazer um curso superior, seja ele qual for, vai exigir muito da pessoa. Nós temos que valorizar. Nós precisamos valorizar os profissionais. E nós valorizamos os que estão lá fora, mas e os que estão aqui dentro? Você valoriza? Você valoriza o seu líder, que foi colocado ali para te pastorear, para te ajudar, para cuidar de você, para poder te ajudar a resolver o seu problema, para orar por você. Você valoriza isso, porque talvez algumas pessoas não valorizam o seu líder. Não valoriza ali o discipulador, não valoriza o obreiro, não valoriza o pastor. É aqui que você tem mais que valorizar as pessoas, os títulos, as funções. Porque quando nós levantamos um líder, quando a gente levanta ou dá um título para alguém aqui, nós vamos avaliar a vida dessa pessoa. Nós avaliamos. Vocês vão acertar sempre? Não, mas nós avaliamos com base na função que foi a essa pessoa oferecida e que ele cumpriu fielmente. Ela foi responsável naquela função e ela então é levantada como líder aqui. Mas nós mesmos não damos título para a pessoa. O que nós fazemos é reconhecer que ela precisa subir um degrau e que ela está um pouco acima dos demais, que tem um pouco mais de maturidade, que deu a resposta certa. Nesse caso, nós levantamos essa pessoa. E quando ela cresce muito, ela pode ser aqui um pastor, uma pastora, porque faz um bom trabalho, porque tem responsabilidade da função que foi confiada a ela. Então, não é simplesmente um título que nós damos, mas é uma função que ela exerceu corretamente e aí se tornou aquilo. Você precisa entender que pessoas elas podem ser removidas da função. Se elas não tiverem a devida responsabilidade e fidelidade àquela função que foi confiada, ela pode ser removida. Porque quando eu recebo um título, ou de pastor, ou de qualquer outra coisa, eu posso ser removido. Até mesmo um médico pode ser removido. Se ele tiver que salvar, se ele tiver a oportunidade de salvar uma vida e não salvar, ele pode perder a posição de médico. Assim como o pastor pode perder a posição de pastor, pode ser removido por causa do pecado ou de uma outra situação grave, de maltratar o rebanho ou coisas parecidas. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Então você, não significa que aquele título, a pessoa vai ficar eternamente naquele título, mas nós precisamos entender que títulos são importantes por causa da função que aquela pessoa exerceu. E quando nós falamos assim, não, eu não preciso de títulos, porque eu sou humilde. Na verdade você não é. Sabe que tem muita coisa que eu estou vendo em mim que não tem humildade nenhuma, que é falsa humildade. Eu percebi isso em mim primeiro, mas eu vejo, gente, esse comportamento é de criança, é ridículo. Porque às vezes eu penso, não, eu estava falando aqui hoje pela manhã que eu não queria ser levantado como supervisor, porque eu já sou um pastor. Então, precisava, mas não é uma questão de querer ou não querer.
É uma questão de que, se eu executar bem a função que o Senhor confiou a mim, eu vou ser o supervisor. Não que isso tem que ser o meu alvo. O seu alvo não tem que ser título. Mas quando ele vier, quando ele acontecer, você tem que estar pronto. E quando o negócio começa a chegar até vocês, começa também a pressionar. Porque você vê que a sua responsabilidade aumenta. E na medida que você vê que a sua responsabilidade aumenta, talvez você pode querer pular fora. Tá bom, do jeito que está, deixa do jeito que está, não vou mexer nisso não. Tá bom assim. Mas não, homens de Deus precisam estar preparados para o momento em que o título chegar. Porque o título ele só é um reconhecimento. Em si mesmo, o título não é nada. Mas se você é alguém humilde, você vai ter o título e vai continuar sendo humilde, que é muito fácil não ter título nenhum e ser humilde, mas é um pouco mais difícil ter um título e ser. Que tal você ter um título, então, e continuar sendo humilde? Porque as pessoas que têm o título e continuam são humildes, esses estão mostrando realmente que são humildes. Mas aqueles que sequer aceitaram o título, como é que eu posso dizer que ele é humilde? Não é reconhecido, não é nada mesmo. Os irmãos estão entendendo? No sentido assim de que ela não é um representante de nada. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele será colocado como muito. Então, diante dessa palavra, significa que existem níveis que nós vamos crescer. Se hoje você é fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. E colocar sobre o muito significa que você vai mudar de categoria. Já viu quando você começa juntar milhas de uma determinada empresa aérea? Não sei se você faz isso, mas na medida que você vai ganhando milhas ali, você vai mudando de categoria e tendo benefícios ali. No reino de Deus também, pelo que está escrito aqui em Mateus 25, é assim também. Nós vamos mudando de categoria, porque a nossa autoridade vai aumentando. E na medida que a autoridade vai aumentando, também a demanda, a função vai mudando, os títulos vão chegar. E nós não podemos ter o preconceito contra títulos. Já que nós respeitamos tanto títulos de quem está lá fora, por que nós não respeitamos também os pastores, os líderes, os obreiros, os discipuladores aqui? Porque a Bíblia diz que estes homens, eles velam sobre as nossas almas, especialmente falando dos pastores. Mas vamos abrir aqui em Esther, capítulo 1, verso 9. Esther, capítulo 1, vamos ler verso 10, por favor. O que tinha acontecido aqui é que o rei Assuero, o rei persa, ele tinha dado uma grande festa de 7 dias. No final da festa, ele pediu que chamasse a rainha para mostrar toda a beleza da rainha. E o contexto era mais ou menos esse. Ele estava mostrando lá toda a riqueza do seu reino. Ele fez uma reunião com todas as pessoas influentes do reino. Olha o que está escrito. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se deviam fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero.
porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edital real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Então, para você ser um representante do reino, você não pode desprezar a função que Deus colocou você. O rei pediu para você entrar, entre, obedeça. Caso contrário, vai acontecer o que aconteceu com Vasti. Você vai ser removido. E Deus vai colocar outro que é melhor que você. Deus está dando a você a oportunidade de ser o representante do rei. Aceite. Entre na presença do rei. Ah, não, mas eu só entro se o rei estiver certo. Porque foi talvez isso que a rainha Vasti pensou. Eu não vou entrar lá numa festa de bêbados. Não importa qual foi o erro do rei aqui. Nosso rei nunca vai errar com você, tenha certeza disso. Mas não importa qual tenha sido o erro do rei, se teve. A Bíblia diz que eles estavam meio embriagados. Mas o fato é que você não tem que obedecer só quando você concorda. A obediência, ela não está atrelada a concordar ou discordar. Mas você tem que obedecer. Obediência, meu irmão, não é controle. Essa palavra que eu estou falando aqui, se ela for mal interpretada, você vai achar que é controle, mas não é. O fato é que nós temos que fazer aquilo que a nossa função pede. E na função de rainha, ela tinha que se apresentar, porque foi uma ordem do rei. Foi um chamado do rei. Ela tinha que simplesmente se apresentar. Se tinha um problema para resolver, então resolve com o rei depois. Mas ela tinha que ter obedecido. Porque quando você não obedece o rei, você pode ser removido. Você precisa entender que a sua função é importante e também o seu título. Não despreze o título. Eu já desprezei, porque eu sabia, na verdade, que títulos tinham uma importância, mas eu não tinha a revelação da importância que é ter um título. Porque quando você vê alguém com título, é muito fácil você criticar. Ah, ele está lá, ele chegou lá por causa disso, disso, daquilo. O que muitas vezes é até recalque, você está com inveja, porque você não conseguiu chegar até onde ela chegou. Mas nós precisamos reconhecer que a maioria esmagadora daquelas pessoas que têm um título, elas não chegaram ali por acaso. E elas não receberam aquele título por acaso. Elas representam algo importante. Como um pastor, por exemplo, representa. Amém, meus irmãos? Você está comigo aqui ainda? Então, mesmo que você não concorde, obedeça. Obedeça. Segunda coisa, para você ser representante do reino, você precisa se candidatar. Porque preste atenção, para ser um representante do reino não acontece automaticamente quando você se converte. Até deveria, mas não acontece. Porque uma coisa é eu ser salvo. Porque quando eu nasci de novo, eu fui salvo. Mas outra coisa é eu representar o reino. Porque você há de concordar comigo que tem irmãos que estão entre nós, que é uma vergonha, como representantes do reino. No sentido de santidade, por exemplo. Não tem santidade, não tem. Essas pessoas, ainda que elas possam estar salvas, porque tem pessoas até que nem estão, mas algumas que até estão salvas porque nasceram de novo, elas não automaticamente são representantes do reino. Porque para ser representante do reino, você precisa se candidatar ao seu chamado. Porque isso é um chamado. Ah, pastor, mas é você tem um chamado e eu não tenho. Na verdade, todos nós temos um chamado. Talvez você não tenha um chamado para ser pastor, porque isso realmente é vocação. Alguns são vocacionados a ser pastor, outros não. Mas todos são chamados para serem sacerdotes. Porque a Bíblia diz que nós somos uma geração de sacerdote. Ah, mas o que isso significa? Eu nem canto. Sacerdote é aquele que ministra, faz um serviço, né? Então lá, os sacerdotes lá do passado,
tinha os sacerdotes, tinha os levitas, alguns ministravam, colocando os pães da preposição, acendendo, mantendo o candelabro aceso, mas tinha outros que a única função deles era carregar a arca, e outros que tinham a função de desmontar o tabernáculo, e ainda outros a função de carregar o tabernáculo, outros tinham a função de carregar os utensílios do tabernáculo, mas eles tinham um serviço ao Senhor. Todos tinham algo, um serviço importante. E a Bíblia diz que hoje nós somos um reino de sacerdotes. Mas não é só sacerdote, reinos e sacerdotes. Então nós somos, ao mesmo tempo, reis da linhagem real, e ao mesmo tempo nós ministramos através desse rei, através desse reino sacerdotal. Então nós somos um reino de sacerdotes. Você foi chamado para dar uma resposta, para ser um representante do Senhor, embora alguns não aceitem. Porque o que elas fazem é simplesmente frequentar a igreja, o que não é de todo ruim, está salva. Pior é quem está lá perdido. Mas Deus tem mais para você, porque o que tem de melhor em servir a Deus, além da nossa salvação, é claro, mas eu estou falando aqui na terra, é podermos dar uma resposta ajudando pessoas, irmãos. Não tem nada melhor do que isso. Você ser usado para restaurar um casamento, para tirar as pessoas da garra do diabo, para levar pessoas até Jesus, uma salvação de vidas, isso não tem preço. A vida perde todo o sentido se nós não fazemos isso, porque é só uma vida egoísta pensando em nós mesmos se nós não fizermos isso. Mas Deus nos chamou não só para fazer, mas nos capacitou para isso. Deus capacitou você para isso, então faça. Porque você não está representando você mesmo. Você está representando um reino que é celestial e poderoso. A sua autoridade não vem de você mesmo. A sua autoridade vem daquele que delegou a você a função e o título que você tem. Se candidate. Olha o capítulo 2, versículo 1 agora. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Só até aqui. Então preste atenção. A palavra diz que Ester, ela estava ali junto na cidadela com as outras moças, e então passa o edito do rei que as moças virgens tinham que se candidatar. Pelo menos é o que o texto dá a entender. Então ela se candidata. E a palavra diz que Mordecai, ele fica ali controlando, tentando saber o que está acontecendo, porque ela estava na corrida para ser a rainha. Então, se você quer ser um representante do rei, é necessário que você se candidate, porque não vai acontecer automaticamente. Simplesmente agora você
foi escolhido para... Não, você precisa querer isso, porque Deus respeita a sua decisão. Você precisa se candidatar. E não foi só ela se candidatar, todos os dias o primo dela, Mordecai, ficava ali para saber o que estava acontecendo dentro do palácio. Mais ou menos para saber, né, em que posição estava Esther. Se ela tinha mesmo chance de ser a rainha. Porque depois selecionaram 15. E ele ficava ali querendo saber o que estava acontecendo, orientou ela. Mas por que ele orientou ela a não contar que ela era uma judia? Porque ele queria que ela ganhasse o concurso. Foi o primeiro concurso de Miss Universo. Uai, está na Bíblia. Isso aconteceu há, talvez, 700 anos antes de Cristo. 600, 700, por aí, 500. E já teve o primeiro concurso de Miss. Mas ela se candidatou. Você é um candidato para ser usado no reino de Deus, para ser um representante do reino de Deus? Sim ou não? Ela queria ser a rainha. Agora, tinha uma coisa, quando você se candidata a ser um representante do rei, você precisa estar ciente da responsabilidade que isso tem. Mas essa responsabilidade é boa. Porque tudo tem o ônus e o bônus. Tem aquilo que é parte da sua responsabilidade, talvez em coisas que você nem quer fazer, mas por ser alguém maduro você tem que fazer. E tem aquela parte que você vai receber também elogios, que você vai ser colocado numa posição onde nenhum outro foi colocado, e você vai desfrutar de privilégios que outros que não aceitaram o convite ou que não se candidataram têm. Amém? Sabe de uma coisa? Quando eu pensava que eu não estava preocupado em ser um supervisor, eu fiquei assim até um dia que eu fui corrigido pelo Espírito Santo. Porque eu estava tendo um comportamento de Vasti. Eu não quero isso, porque é título. Mas não é bem assim. Aqueles homens que são supervisores da vinha ali, são pessoas que passaram por um processo, passaram pelo fogo, homens que foram fiéis, do pouco foram colocados sobre o muito, como a Bíblia diz que vai acontecer. E o que Deus está fazendo comigo também é a mesma coisa. Mas eu posso me comportar como Vasti, eu posso me comportar como Esther. A decisão é minha. E aí, o dia que eu fui repreendido pelo Espírito Santo, foi bom para mim, porque quando Deus fala com você, há uma mudança de mentalidade, de paradigma. O paradigma é quebrado. Que a gente ouve tantas coisas a respeito de títulos e acaba você ficando com um pouco de medo disso, né, do seu ego, de você ter um título e agora o seu ego ficar grande. Mas, meu irmão, a questão de ego pode acontecer em qualquer etapa da nossa vida. E eu te digo, essas pessoas que recebem títulos grandes, talvez sejam até mais humildes do que aqueles que não receberam título algum. Porque os que receberam título já passaram por um processo onde foram muitas vezes moídos, enquanto que o outro não aceitou passar. Se candidatar nem sempre é fácil, a verdade é essa, porque tem responsabilidade. A rainha Esther, ela, de fato, sabia da responsabilidade que era ser uma rainha. E quando Deus falou comigo a respeito de ser mesmo supervisor, não que eu seja agora, né? Eu não sou ainda supervisor, mas eu estou sendo treinado para ser. Não é um ET. Como diz o Carlinhos, já mandou mensagem para mim: pastor, você é um 7. Né, Carlinhos? Você é um supervisor em treinamento. Eu esqueci de desmentir isso de manhã. Não é que eu não seja, mas não existe supervisor em treinamento, tá bom? Existe líder em treinamento. Isso aqui é só um código que eu uso com a Poliana, né? Porque a Poliana teve que dar uma carteirada sexta-feira lá na conferência, que ela não achou lugar lá na conferência, e aí ela usou a autoridade de esposa de supervisor. Porém, apesar de ainda não ser um supervisor, eu já participo das reuniões de supervisor, fui no jantar de supervisor no ano passado, em dezembro, participei, recebi
a credencial para colocar o meu carro no estacionamento que somente supervisores podem colocar, o que foi maravilhoso. Esse é um dos bônus. No jantar, apesar de não ter me sentido tão confortável, eu estava com medo de chegar lá e ser um negócio meio constrangedor, você não sabe comer direito, você não sabe qual garfo que você vai usar, qual que é o garfo da sobremesa, qual que é o que você come o macarrão, sei lá o que ia ter lá. Você fica com medo de chegar lá e não conhece ninguém, todo mundo lá é grande, tem muita gente. Eu sou o pastor ainda de uma igreja pequena, aquela coisa. Mas a gente ganhou livro do pastor Aloísio, tiramos foto com o pastor Aloísio, mas, é claro, eu não fiquei totalmente confortável ali, mas isso faz parte do bônus. Eu acredito que esse ano vou ficar um pouco mais à vontade. Mas eu não posso fazer, eu queria realmente não ir naquele jantar, se eu pudesse fugir, eu teria fugido. Mas um homem de Deus e uma pessoa madura faz o que tem que fazer, homem faz o que tem que fazer. Menino é que fica escolhendo o que vai fazer ou o que não vai fazer, se ele vai tomar banho ou se não. Você não tem a escolha de tomar banho ou não tomar banho. Você não tem escolha de escovar dente ou não escovar dente, você já passou dessa fase. Eu já passei da fase de escolher se eu vou em jantar ou se eu não vou em jantar, ou se eu vou na reunião lá da vinha ou se eu não vou. Não, esse treinamento eu não vou não, já fui em todos que teve. O que tem? Eu não, só não vou nesse. Não estou afim. Não, eu sou homem e sou homem de Deus. Tem que ir no treinamento? Eu vou no treinamento. Tem que ir na reunião de supervisão em Belo Horizonte? Eu vou na reunião. Não gosto de matar reunião. É lá em Belo Horizonte, mas eu não gosto de matar reunião, de jeito nenhum. Já matei. Por uma viagem que eu estava fora, mas eu não mato reunião, não gosto, porque toda vez que eu vou, eu sou muito edificado. Então, homens de Deus fazem o que tem que ser feito. Na verdade, homem. Agora, voltando aqui para as mulheres ali, porque a Poliana teve que dar a carteirada, porque realmente ela não achou lugar para sentar lá em cima. E tinha lugar lá entre as supervisoras, e ela foi para lá. E no dia anterior, ela já tinha ido no jantar. Na quarta-feira, terça-feira, ela foi no jantar. E aí, para não chegar sozinha no jantar de esposa de supervisor, ela ligou para a pastora Larissa e falou: pastora, a senhora quer que eu te pegue aí? Ela falou assim, o que ela falou mesmo? Eu suspirei por isso, pastora Larissa. A Poliana passou, pegou a pastora Larissa, foi lá, quando chegaram, uma mesa livre, só tinha um celular lá em cima, elas sentaram lá, naquela mesa, que só tinha um celular ali, dava para sentar. Quando elas pensam que não, de quem que era o celular? Pastora Márcia. O que você vai conversar com a pastora Márcia, meu irmão? Até uns trem desse só pode ser Deus tentando levantar Esther. Não é possível. Pastora Márcia. E aí conversamos, aí aquela pastora lá, é Gabriela? Como é que é o nome dela? Lá da Inglaterra? Pastora Marília e pastora Gabriela. A pastora Gabriela dessa vez não ministrou, mas ela costuma ser uma das palestrantes aqui, né? A pastora Marília dispensa comentário, que as mulheres todas conhecem ela. Sentou na mesa ali e tal, com a pastora Marília é mais fácil de conversar, ela é aquela mais, do povão mesmo, mas elas conversaram ali algumas coisas, e a pastora Poliana conversou um pouco com a pastora Gabriela, falando que nós vamos ter uma escola, e a pastora Gabriela falou assim: olha, eu acho que eu sei qual que é a sua igreja. Pastora lá da Inglaterra. Eu acho que eu sei qual que é a sua igreja. Eu encontrei com uma mulher dentro do cabeleireiro, e ela falou que através do meu testemunho vocês vão abrir uma escola. É vocês? Aí a pessoa falou: somos nós mesmos. Ela tinha contato com a Nayara, depois a gente descobriu que era a Nayara. Ela encontrou com a Nayara uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, do cabeleireiro, e aí a Nayara falou que a gente ia abrir uma escola por causa do testemunho que ela tinha dado no ano anterior, e ela se lembrou disso. Então, você tem que fazer o que Deus mandou você fazer, porque isso é maturidade. Amém? Agora, do versículo 9 em diante, olha, deixa eu ler aqui. Para você ser representante do reino, você precisa se preparar. Olha só, a moça lhe pareceu... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens
para os melhores aposentos da casa das mulheres. Você vê que a situação aqui está ficando muito boa. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. Então ela foi levada para um spa para passar um ano lá. Isso seria um bônus para você ou não? Ela estava sendo preparada. Aqui não é esse unguento aqui, esse perfume, a mirra aqui. Meu irmão, nem esses perfumes importados chega perto disso aí. Quem dirá Rinodê ou Natura? Com todo respeito, se você vende Rinodê ou Natura. Mas aqui nós estamos falando daquele trem que impregnava mesmo. A mulher tinha que ficar cheirosa para entrar na presença do rei. Não bastava só ser bonita, não. Porque tinha que ser bonita e também tinha que ser cheirosa. E para chegar diante do rei também é a mesma coisa, do nosso rei. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, nós precisamos orar e ser oração. Mas aqui ela ficou lá no spa, lá. Todo dia alguém cuidando de 7 moças, fazendo massagem, comendo a melhor comida, fazendo esfoliação, que chama? Outro dia eu passei meu pé na costa da Poliana, falei, tanto meu pé está áspero, está parecendo uma lixa. Ela falou, não, deixa eu passar uma lixa aí, fazer não sei o que lá. Eu falei, não, o que é isso? Deixa isso para lá. Pé de homem é assim mesmo. Que é goiano do pé rachado. Deixa para lá. Mas não acontecia isso aqui. Você pode ficar tranquilo. Aqui a pele, no final das contas aqui, era pele de bebê. Não era entrar na presença do rei de qualquer maneira. Você precisa se preparar. Você passa por todo o processo aqui da visão. É cursão, é CTL. Eu quero ser pastor. Seminário bíblico. Amém? Tem todo um processo aqui de embelezamento, meu filho. Você não vai chegar lá para ter o título de pastor de qualquer jeito, não. Você tem que ter critério. Deus tem critério. O rei tinha critério. Deus também tem. Nós aqui como igreja temos também. Olha só. Tá bom, mas pastor, em quais aspectos eu preciso me preparar? Qual que é a base de tudo isso aí? Porque nós somos representantes do reino de Deus, mas em quê? Deixa eu só ver o horário aqui. Nós somos representantes do reino de Deus, mas com base em quê? Como que eu represento o reino? Primeiro, você representa o reino de Deus a representatividade é através da linguagem, é através daquilo que você fala, porque nós mostramos que somos representantes de alguma coisa através da nossa fala. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, verso 29, que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Mas vira e mexe, eu sempre ouço um irmão falando uma palavra torpe, isso dói no meu ouvido. E eu me lembro, rapaz, eu tinha um primo, meu primo, ele era um desviado do evangelho, mas quando eu morava lá na casa dele em Brasília, teve um tempo que ele estava na igreja, depois ele desviou. Mas quando eu falava um palavrão, e ele não falava palavrão, meu primo, e quando eu falava um palavrão, ele falava, eita, boca suja. E a palavra, aqui em Efésios 4, 29, porque quando eu era ímpio eu falava muito palavrão, mas depois que eu virei crente, eu parei mesmo de falar palavrão. O máximo que eu falo é burro para o jogador do Flamengo. De vez em quando, que os irmãos me perdoem, que eu fico muito na carne às vezes, quando eu assisto jogo do Flamengo. Não estou nem querendo assistir jogo do Flamengo antes mais de culto. Não quero, eu fico na carne. Se alguém falar que o Flamengo perdeu depois do culto, para mim eu não importa. Mas se eu tivesse assistindo o jogo, eu fico irado. Mas, amém. Mas eu não estou prometendo isso não. Tá? Só falei que eu quero, mas isso não significa que eu vou fazer. Senão depois minha esposa vai cobrar de mim isso e eu não faço. Mas vamos lá então, agora voltando aqui. A palavra torpe é a palavra sapros, no grego. Ok?
Essa palavra é a palavra de onde se origina a palavra sapo. E o significado é podre. O significado dessa palavra é podre. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Então, meu irmão, nós podemos edificar ou podemos derrubar. Através das palavras. Nós podemos destruir, mas podemos edificar. Então, preste atenção. Nós precisamos representar o reino muito bem através do que nós falamos e como nós falamos. Não é só o que nós falamos, mas como nós falamos, porque nós temos que falar com quem tem autoridade. A autoridade do reino de Deus. A autoridade como representante do céu. Você, quando for orar, entenda que você é um representante do céu. O poder não está em você. O poder que você manifesta vem de onde nós representamos. Do reino ao qual nós representamos. Então, aqui o reino, ele se manifesta na nossa vida. Nós manifestamos o reino aqui através da nossa fala, daquilo que nós falamos. Então, nós precisamos falar palavras que edificam, que constroem, não palavras que destroem. Então, para ser um representante do reino, você precisa alinhar a sua fala com a palavra de Deus. Amém? Você precisa alinhar com a palavra de Deus aqui. A outra maneira que nós também manifestamos o reino é através da nossa vestimenta. Porque, meu irmão, a nossa vestimenta, ela fala também. Você vai num casamento vestir de qualquer maneira? Não. Por que você não vai? Você vai bem vestido para o casamento, porque você valoriza aquela ocasião ali. E quando você aplica isso a questões espirituais, porque a Bíblia diz que em todo tempo as nossas vestes têm que ser alvas, têm que ser branca, ali está falando de um comportamento espiritual. Nós precisamos ter um comportamento espiritual de consagração e de entrega ao Senhor. Amém? Isso, a roupa fala disso. Mas, ao mesmo tempo, a roupa valoriza a ocasião. Eu gosto de vir sempre bem vestido para o culto, porque eu quero valorizar. Para mim, o domingo é no momento do culto, é o momento mais importante da minha semana. Então, é o momento que eu quero estar mais bem vestido, que eu quero valorizar mais aquela reunião ali, que eu quero dar importância. Então, a roupa, ela dá ênfase para aquilo que você quer fazer. Eu estou aqui pregando, mas se eu estou bem vestido, eu tenho certeza que isso vai me ajudar e não me prejudica em nada. Mas se eu estiver mal vestido, eu posso ser mal interpretado, as pessoas podem até fechar o coração para a palavra que eu vou ministrar. Não, mas Deus, ele pode usar pessoas simples, mas você não pode confundir as coisas. Estar bem vestido não significa que você não é simples. Amém? Nós precisamos quebrar paradigmas. Tem pessoas que se vestem relaxadamente e não têm simplicidade nenhuma. E são até desrespeitosas. Eu conheço uma pessoa que foi com uma camisa de time de futebol para o aniversário, para o casamento da própria irmã. Que um dia eu falei isso aqui, estava pensando que era o irmão aqui da igreja. Não era o Danilo. Não era ele, é outra pessoa. Essa pessoa não é da nossa igreja, mas é um amigo meu. Ele desrespeitou. Desrespeitaria se não fosse a irmã, mas desrespeitou muito mais sendo a irmã. É ridículo, isso é coisa de criança. Eu fiz o teste esses dias, porque uma coisa eu tenho aprendido, quando você anda bem arrumado, é muito mais fácil você conseguir as coisas, nesses lugares mais burocráticos. Eu tinha que fechar uma conta no banco, e banco não gosta de fechar conta. Né? Aí fui lá no banco, mas eu falei, eu vou pôr uma roupa aqui bonita mesmo, vou top hoje. Olha, eu nunca fui tão bem recebido. Nunca fui tão bem recebido como eu fui nesse dia lá. E o Neil e o John sabem de algo que aconteceu lá que abençoou até a igreja. Porque eu estava bem vestido. Mas foi tão simples, eu não sei se eles estavam pensando que eu era advogado, que quando você anda bem vestido, as pessoas podem pensar que você é tudo, que você é um juiz, você é o advogado, que você vai processar ele por qualquer coisa. Então você não vai perder. A sua roupa valoriza. Agora, você pode dizer que é um representante do reino sendo alguém sensual? É feio. Isso não encaixa com o reino de Deus. Nada no mundo espiritual é neutro. Então, você usar uma roupa indecente não representa o reino. Não representa.
Roupa foi feita para cobrir, ela não foi feita para mostrar. Só isso você precisa saber. Se a sua roupa que você veste está mostrando, você está errado. Roupa foi feita para cobrir, não foi feita para mostrar. E ainda dentro desse ponto aqui, olha o que está escrito em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então nós temos que, a nossa função e o nosso título, ele provém do nosso caráter, da nossa maneira de tratar com fidelidade aquilo que nos foi confiado. Então, é necessário que você se prepare, porque para entrar na presença do rei, Esther foi preparada, não foi de qualquer jeito, mas você precisa se preparar, você precisa entender que essas coisas são importantes. Agora, tem coisas que Deus faz na nossa vida, ou fala conosco, que nós precisamos guardar, que nós precisamos deixar no óleo. O que é deixar no óleo? É deixar o tempo de Deus trazer à tona. Que às vezes Deus falou algo com você que é seu. Deixa no óleo. Ah, Deus me deu uma música, mas ninguém lá na igreja quer saber da minha música. Deixa ela no óleo. No tempo certo, Deus vai te levantar. Você hoje, talvez, lá na sua célula, é o Paulo, é o Davi. Dê importância a isso. Talvez ninguém está dando muita moral para isso. Eu dou, e acho que é importante. Mas Deus dá muito mais do que eu. Talvez você está sendo preparado, você está nesse período de preparação para ser o futuro líder daquela célula e um futuro pastor dessa igreja, desse ministério. Então não despreze aquilo que está acontecendo com você. Tem irmãos que estão ali, lá dentro, ministram, eu fico sabendo, a Poliana me fala de algumas irmãs quando elas ministram ali. As outras que ajudam, que dão apoio, são pessoas, algumas ali estão no óleo. Elas estão, essas mulheres, elas são extremamente importantes para o nosso ministério, que se envolvem com o ministério infantil. Foi muito bom essa conferência aí, que falou de mulheres que pastoreiam, que discipulam. Isso é maravilhoso. Muitos de vocês talvez estão no óleo. Deus falou algo com você, está no óleo. Então guarda. No tempo certo, o Senhor vai trazer para você. Tem áreas que eu sei que Deus vai me usar, que eu creio que o Espírito Santo está falando comigo, mas eu não revelo ainda. Isso está amadurecendo. É mirra, meu filho, é perfume, é unguento. Estou ali, esfoliado. Faz parte. Olha o que diz Provérbios. Tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Por último, o representante do reino de Deus é alguém desprendido. Vamos ver o versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob a vista de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos a viam. Olha, para ser um representante do reino de Deus, você tem que ser desapegado das coisas. Na verdade, para você ter sucesso em tudo na sua vida, você tem que ser desapegado, até mesmo na empresa que você trabalha. Mas falando aqui de nós, ou do reino de Deus, se você quer realmente crescer e ser reconhecido por Deus, você precisa ser desapegado e confiar em Deus. Porque Esther, ela estava mais preocupada
com o rei do que com o que o rei tinha para dar para ela. Porque aqui diz que ela podia levar qualquer coisa. Você acha que era pouca joia aqui? Era muito diamante, era esmeralda. Eu não sei nem se tinha ouro, porque ouro aqui nem tinha tanto valor assim. Mas ela podia levar tudo. Mas a palavra diz que ela foi orientada por um eunuco para não levar. E ela obedeceu. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E quando ela chega diante do rei, ela não estava adornada. Um crente que quer crescer, quer ser um pastor, ele tem que ser desapegado. Isso não significa que você não vai prosperar. Só significa que você tem que ser desapegado. Pode ser que em algum momento você vai prosperar muito, mas em outro momento você vai ter que entregar tudo que você prosperou. Porque é assim. O reino de Deus é assim. Mas ninguém pode dar mais do que Deus. Agora, olha o versículo 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então ela chegou na presença do rei apenas com a sua beleza natural. O que o texto está falando aqui? Que o que realmente vale é a nossa beleza interior. Mas quando ela chega na presença do rei, a palavra diz que ela agradou o rei, que ela alcançou o favor e que uma coroa foi colocada na cabeça dela. O Senhor quer colocar uma coroa na sua cabeça. Apenas aceite o convite, seja desprendido, se candidate. Você precisa querer estar perto do rei. Nós somos a noiva de Cristo. A conclusão dessa parte da história aqui é que ela foi colocada no lugar de Vasti. Ela recebeu a coroa. Ela recebeu o título de rainha. Ela recebeu favor. E o rei foi favorável a ela. Amém? E a conclusão de toda a história de Ester é que você precisa entender por que Deus quer fazer isso. Tem um propósito. E o propósito no final de tudo sempre são vidas, são pessoas. Teve um determinado momento que um homem chamado Amã, que era um capitão do exército dos persas, ele não aceitou que os judeus não se dobrassem diante dele quando ele passava. E ele fez ele enganou o rei, meio que enganou o rei, e o rei então faz um decreto, permitindo que os judeus morressem. E aí, quando Mordecai, ele avisa Ester, Amã armou uma cilada para matar os judeus. E aí Ester manda avisar para Mordecai, é o seguinte, já tem 30 dias que o rei não me chama para entrar na sala do rei. E aí Mordecai manda uma mensagem para Ester e fala assim, Ester, deixa eu te falar uma coisa, se você não interceder pelos judeus, Deus vai levantar alguém para fazer, mas você e a sua família vai perecer. Mas quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te levantou. Então a palavra que eu tenho para você aqui é, quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te levantou, para trazer livramento para a sua família, para trazer livramento para o seu vizinho, para o seu colega de faculdade, para o seu colega lá da sua empresa onde você trabalha. Quem sabe não foi para esse tempo.